Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso lugar de boas conversas. Esse programa é sempre preparado pensando em levar uma história incrível para encher o seu coração de esperança, fé e certeza de que milagres podem acontecer. Aproveito para te convidar a compartilhar a programação da TV Novo Tempo, que passa 24 horas lá no YouTube, youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever essa ou outras histórias, basta entrar no ntplay.com/identidade. Hoje vamos conhecer a história do André Xavier, que com 15 dias de vida deu um susto nos pais, mas vai contar o milagre que Deus operou na sua vida e hoje ele vive para falar sobre Deus de segundas chances. Eu vou para um rápido intervalo, são só 30 segundos, eu volto bem rapidinho para a gente conhecer mais sobre a história do André Xavier. Não saia daí! Sua vida sempre foi um desafio desde os seus primeiros 15 dias de vida. Já criança, seus pais perceberam que o seu desenvolvimento não era igual ao dos seus colegas da escola e isso estava afetando o seu desempenho. Por muito tempo, precisou lidar com o bullying feito nos amigos da escola e pela professora também, o que fez com que ele se afastasse da escola por 20 anos. Mas, como eu sempre digo aqui, nunca é tarde para recomeçar e André nunca desistiu. Atualmente, a sua missão é falar sobre Jesus para dependentes químicos e mostrar que existe um Deus de milagres e de segundas chances. André, boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, prazer estar aqui. O prazer é nosso, André. Com apenas 15 dias de vida, você passou por um momento ali de tribulação muito grande, né? Seus pais contam que achavam que você não sobreviveria. Conta pra gente o que aconteceu. Com 15 dias de vida, eu comecei a ter convulsões no berço, sabe? E a minha mãe, então, vendo que tinha algo de errado, ela então acionou o trabalho e pediu por socorro, digamos assim. Então, meu pai imediatamente veio e percebeu que realmente tinha algo que não estava correto, estava sendo normal aquele comportamento, e resolveu então me envolver um cobertor e me levar de pé para o hospital. Não ficava tão distante, mas considerável, né, para me levar de pé. E assim ele fez, me levou para o hospital. Então, ao chegar ali no hospital, eles perceberam, ali no momento da triagem, percebeu que tratava de uma situação, né, de internação. E eu deveria ficar no hospital. Então, a minha mãe, segundo ela relata, ela diz que naquele momento ali, foi um momento muito difícil para ela, quando eles disseram que eu teria que ser imediatamente ir para a sala, no caso. E ela então chega até a janela para me entregar. Ela falou: Senhor, ela fez uma oração antes. Eu estou entregando meus filhos em tuas mãos. Sei que eu estou entregando para os médicos, porque mas o Senhor é os médicos, é o médico dos médicos. E assim ela me deixou na sala ali. E com o passar dos anos ali, os seus pais perceberam que você não tinha, né, o mesmo desenvolvimento de outras crianças, então resolveram te levar numa consulta com um médico otorrino. Qual que foi o diagnóstico do médico? Assim, então, até mesmo antes, ainda no hospital, eles perceberam que fui acometido de uma meningite aguda. Fiquei ali por uns 18 dias internado, a ponto dos médicos chamaram meu pai e dizer que não tinha mais recursos, sabe? Não tinha mais recursos, que tudo que tinha que ser feito foi feito, que eu não tinha mais que 5 horas de vida. E que meu pai providenciasse, então, as documentações, providenciasse os meios, né, para me tirar sem vida do hospital. Mas o interessante, paralelamente a essa situação, o meu avô, sempre procurando consolar a minha mãe, eu falava: não, vamos confiar em Deus, porque Deus ainda vai restabelecer a saúde desse nosso pequeno.
e ele ainda vai ser um servo de Deus, ainda vai ser um pregador do Evangelho. Ele sempre consolava ela com essas palavras de fé e de esperança. É onde que ela disse que, se assim acontecesse, Deus restabelecesse a minha vida, realmente dedicaria para Cristo, para Deus, né? E ela também tornaria uma cristã. Então, quando eu saí do hospital, depois de um bom tempo, né? Meu pai já tinha ido ao hospital até sem esperança, porque o médico havia dito que era apenas 5 horas ali. Mas qual foi a surpresa dele? Que o médico disse que um milagre aconteceu ali naquele hospital. Porque eu havia amamentado 100 ml de suco de maçã e estava recuperando uma outra sala, já não era aquela sala a qual ele foi buscar. Com o decorrer do tempo, eles perceberam que realmente eu não estava tendo aquele desenvolvimento tal como meus irmãos. Nós somos em 7 homens e duas mulheres, a nossa família é tanto grande, né? Eles perceberam que eu não estava tendo um desenvolvimento. Aí eles resolveram me levar para um otorrino, foi sugerido, obviamente, né? Que levasse para o otorrino. E o otorrino, então, ele percebeu que nesse ouvido eu não escuto nada. Esse aqui eu escuto apenas 30%. Então ele sentou em uma cadeira, né, uma cadeirinha pequena, sentou lá, pegou um quadro de uma orelha personalizada, que tinha olho, boca, né, tal, e começou de uma forma bem lúdica me explicar o que haveria acontecido. Então ele explicou, olha, você é um herói. Foi muito determinante essas palavras do médico. Eu tenho isso até hoje, meu irmão. Foi um norte para eu entender muita coisa no decorrer dos anos. Ele falou, você tem uma briga, você tem uma luta com uma bactéria, com um bichinho chamado bactéria, e você esmurrou ele, você venceu ele. Mas ele machucou. Desculpe. Ele Tranquilo. machucou, ele machucou o seu ouvido, você vai ficar com uma sequela. Eu comecei a chorar nesse dia, porque não entendi essa palavra, que era sequela. Eu tinha 7 anos quando eu fui para o médico iniciar as séries escolares. E eu tinha ido lá na escola, e na escola perceberam isso. Na realidade, a escola que havia dito a meus pais que eu deveria tomar alguma providência. Tinha alguma... Eu não conseguia entender as coisas que a professora falava. Então, o médico falou, olha, você toda vez que sentar na carteira, você vai sentar na primeira carteira, para você olhar os olhos do professor, olhar a boca do professor, para você entender. Ou seja, leitura labial, né? Eu não usou esse termo, mas a vida a gente foi entendendo. E assim foi, né? Eu comecei a chorar ali, mas comecei a ir para a escola e foi muito difícil. Só quem tem uma dificuldade assim sabe o quanto é difícil. A questão do bullying, eu tinha que colocar o algodão no ouvido porque doía muito no começo. Me apelidaram de defunto na sala de aula por causa do ouvido, as coisas. E, e eu nunca desistia, eu sempre me senti tal como os outros, né? Eu nunca me senti inferiorizado, que eu tenho um problema tal. O que o médico colocou ali para mim foi. E na escola, na igreja também, né? Foi muito determinante. Mas teve um dia que foi muito difícil para mim, a ponto de eu abandonar a escola, quando a professora ela fazia como que show de calor, sabe? As crianças, depois do recreio, nas sextas-feiras, poderia declamar uma poesia, cantar uma música, quem quisesse lá na frente fazer uma apresentação. E eu sempre recebia crítica da igreja, dos meus irmãos e de alguns mais, que eu realmente, como que eu não tenho timbre de voz, eu não consigo cantar, não tenho voz, né? Obviamente, devido à deficiência. Mas eu não aceitava, eu queria cantar.
E esse dia foi uma oportunidade dada, falou, eu vou. Meu irmão estudava comigo, falou, você não vai, não. Falou, eu vou sair cantar, falou, você não sabe. E assim eu insisti. E eu queria provar para mim mesmo, para as pessoas, que eu também era capaz. E, mas realmente não deveria ter ido. Foi só vaias, papel e tal, aí um papel bem até caindo na minha boca e tal, né? E eu comecei a chorar, né? Foi muito decepcionante. Ao sair e voltar para a carteira, a professora me chamou. Isso eu tinha o quê? Tinha 10 para 11 anos. E a professora, ao me chamar, achei que, obviamente, esperava algum consolo, né? Ela cometeu um erro muito grave. E, além de me chamar rindo, ela disse que precisava, pegou um papelzinho desses que jogaram em mim e falou: ó, tem que pôr isso aqui nas suas narinas. Eu tinha apelido de defunto. Aquilo ali foi muito. Eu já tinha conceito, já sabia que eu tinha deficiência, eu sabia, só não admitia que eu seria capaz das coisas. Mas eu sabia que eu. Mas não sabia expressar isso para os professores, né? Mas o que ela falou para mim, devido a eu já sofrer aqueles gracejos, aquelas críticas dos colegas, aquilo ali, vindo de uma professora, foi muito difícil para mim, a ponto de eu chegar em casa, falei que não ia estudar mais. Não tinha coragem de voltar para a sala de aula. Uhum. Você ficou bom tempo fora da sala de aula, né, André? Mas depois de adulto, você conseguiu terminar o ensino médio e fez uma faculdade. Hoje você é formado em qual curso? E conta pra gente por que você decidiu escolher essa profissão. Olha, eu sempre quis ser pastor. Era meu sonho de infância, né? Meu irmão chegou em Piaspe e eu era muito apegado com meu irmão mais velho, Joaquim Xavier. E quando ele foi, eu chorei muito, queria que ele me levasse junto, eu queria ser pastor um dia. Eu achava que ele estava indo, e eu queria realmente chegar a ser pastor, né? Mas o tempo passando, a gente vai sobrevivendo, sempre aprendendo, né? A igreja, os bravadores. Entrei no Clube dos Bravadores, então, já com meus 12 anos. O Clube dos Bravadores sempre também foi um norte para mim, ali, logo conselheiro e tudo mais, né? Quando foi já meus 17, 18 anos, eu vi que para pastor eu não ia conseguir. Resolvi viver do evangelho assim, de forma voluntária. E sempre procurei focar nas pessoas que têm dificuldades, que têm alguma deficiência. E isso aí me tive assim como meu legado, né? Pregar o evangelho e sempre focar mais na área social. Pregar o evangelho em periferias, presídios. Já fiz 4 anos dentro de um presídio de segurança aqui no estado de Goiás. E sempre gostei, sou apaixonado pelo evangelho. Só que eu sempre ouvia dizer, olha, você precisa estudar. Que as pessoas me perguntavam, você é pastor? Você é professor? Você... E eu tinha vergonha de falar que eu só tinha quinta série. Eu estou falando, estou me reportando a 2003 agora, ou seja, 10 anos atrás, né? Até que eu resolvi, aliás, 20 anos, né? O tempo passa rápido, 20 anos atrás. Né? E eu resolvi, depois de eu cheguei a casar, tenho 2 filhos, e convivi 8 anos e não deu certo, aí eu resolvi. Então, pensei, vou voltar a quem sabe eu consigo fazer teologia. Mas eu estava com 36 anos.
André, eu Pastor, vou fazer uma pausa aqui com você. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você continua então contando essa história de qual curso você fez. Então você de casa também, não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta nesta noite, conhecendo a história do André Xavier. Ele que muito jovenzinho, pequeno ainda criança, teve meningite aguda. Isso acabou afetando a sua audição e teve diversos problemas com relação a isso na infância, justamente com bullying na escola, porque ele usava algodões nos ouvidos, porque o ouvido dele chiava muito. E aí ele recebeu um apelido de defunto na escola. Tanto os coleguinhas de classe até uma professora fazia esse tipo de atitude com ele e isso fez com que ele se afastasse mais de 20 anos da escola. E o André continua conectado aqui com a gente, ele estava contando que ele escolheu uma profissão, né? Depois de adulto, já de anos longe da escola, ele voltou a estudar e se formou. André, que faculdade que você escolheu fazer? ah, eu acatei ao conselho do pastor Ireli Barbosa, quando eu falei para ele, pastor, eu contei um pouco da minha história para ele, né? E o meu sonho de ser pastor, mas a minha idade já estava tanto avançada, ele me aconselhou que eu batalhasse e fosse. Então, dediquei, voltei para a escola e consegui superar o primeiro grau, o segundo grau, e no conselho de fazer pedagogia. Uma irmã da igreja, dona de uma escola, me aconselhou que eu fizesse pedagogia e fosse trabalhar nessa escola dela, que ali eu já tomava conta do clube dos bravadores ali, da escola. E eu, que é isso, ela me orientou, me deu as devidas orientações, né? E aí eu me inseri no curso de pedagogia, porque eu me identifiquei, né? Sempre atuei na escola sabatina, nos bravadores, sempre lidando com pessoas, né? Então, vi que seria interessante a figura do professor, embora eu nunca fui assim, a figura do professor para mim nunca foi aquela coisa assim, de ter como exemplo, de ter, mas não sei se por Deus aí, né, vamos dizer assim, resolvi, falando, vou encarar, fazer pedagogia. Fiz a pedagogia, depois não satisfiz, eu fiz pós em neuropedagogia, psicopedagogia, e dentro desse período de estudo, uma professora, eu abri o jogo com ela, que até então tinha vergonha de falar dessa minha dificuldade, mas uma professora percebeu, eu me sobressaía bem, mas algumas vezes eu respondia de forma sem coesão. Quando ela, uma professora de psicologia, quando ela veio conversar comigo, eu me abri, ela falou, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ela me sugeriu que eu fizesse novamente a audiometria. Aí eu fiz entender de fato o meu caso. Hoje, aqui no estado de Goiás, eu sou estudo de caso da UFG, com os estagiários de fono, estudando meu caso, porque a minha perca é muito grande e eu falo normalmente, consideravelmente normal, né? Pela minha perca, o nível da minha perca era como ser pelo menos fanho, né? No mudo. Aí eles ficam estudando isso, como que eu tenho essa perca tão grave, porém ainda consigo conversar, então, aí É Deus, né, André? É Deus atuando na sua vida. Agora, atualmente, você tem um projeto chamado Remissão. Como que funciona? O que que você faz com essas pessoas em situação de rua? Conta pra gente. nós iniciamos esse projeto com as pessoas moradores de rua, em situações de rua. Então, a rua convidando eles para virem. A princípio, nós gostaríamos de fazer isso levando para a igreja, mas devido a algumas dificuldades, nós começamos a levar para a escola da igreja, na escola adventista, e depois no estacionamento da clínica Focus, né, nos anfitriões do projeto. Então, nós íamos até as ruas, levava convite para eles, trazia eles
lá para o estacionamento, aonde lá já estava as roupas devidamente lavadas, passadinho, aonde já estava ali o chuveiro, aonde já estava ali as cozinheiras que estavam fazendo já o café da manhã. Trazíamos de 20 a 30 pessoas no ônibus, para que ali estivesse um dia diferente, um dia de encontro com Cristo, um dia de encontro com a palavra de Deus, um dia de oportunidades para eles entenderem que eles também têm condições de reverter aquela situação deles. A oportunidade estava sendo dada para eles, para que eles entendessem que existe um Deus maravilhoso que pudesse fazer a mudança. Eu, vendo esse projeto, eu me identifiquei profundamente com esse projeto e me inseri. Projeto Remissão. E E assim, o mesmo trabalho, André, que você fazia lá dentro dos presídios, agora você faz dentro de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, né? O que você faz ali? Como que você se sente ajudando tantas pessoas a conhecerem a verdade da palavra de Deus, a ter essa mensagem de esperança? olha, hoje, esses 2 anos para cá, depois do projeto de missão, o projeto de missão já vai para uns 7 anos, mas esses 2 anos para cá, quando eles pediram apoio para nós fazermos esse trabalho lá dentro da clínica de recuperação, Centro Terapêutico Avivar, quando eu cheguei ali, eu me senti, falei assim, é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou realizar o meu sonho de continuar pregando o evangelho. Não é começar a pregar o evangelho, é continuar pregando o evangelho. E ali começamos a fazer um estudo bíblico com eles. E vendo aquela aceitação, vendo aquela situação toda, eu me identifiquei já à primeira vista, né? E como eu já tenho uma certa experiência, volto a dizer, em presídio, série de conferência, Calvário, lá no passado, né? Eu falei assim, vou ficar aqui. E aqui já vai para 2 anos que eu estou ali, 115 que estão em busca de recuperação. A minha oração todos os dias é que Deus continua me usando e hoje eu entendi por que Deus não permitiu que eu fosse com 15 dias de vida, porque eu, mais do que nunca, hoje eu entendo que Deus tinha um plano para mim e eu vejo nesse trabalho que estou fazendo a resposta de tantas perguntas ao longo da minha vida que eu faço para Deus. E através do projeto de missão, eu descobri que agora encontrei o lugar aonde eu vou continuar fazendo esse trabalho, que eu sou apaixonado, pregar o evangelho, fazer surdos ouvirem, os mudos falarem, os cegos verem, esse amor que Deus tem e transforma. Eu costumo dizer para eles, olha, eu já estudei meus estudos, filosofia, já estudei tantas coisas, tantas ciências, e não vejo filosofia transformar uma pessoa, mas o evangelho eu já vi. Pessoas dentro do presídio, saem de lá e batizar, estavam na nossa igreja, hoje eles estão pregando, hoje eles estão pregando. Dentro da clínica, ver pessoas aceitando a Cristo e pessoas chegando e falando assim, olha, eu não queria vir para esse lugar, mas hoje eu estou entendendo por que eu estou aqui. É gratificante ouvir isso. Uhum. Isso é, isso é a verdade, é a essência do evangelho, é a essência da religião. É a religião na prática. Então, eu escolhi fazer isso porque eu entendo que Deus me criou para isso. Esse é o propósito da sua vida, né, André? Eu quero aqui agradecer a sua participação aqui, contando um pouco da sua história, de como lá atrás Deus te poupou, porque Ele tinha um propósito na sua vida, né? Você hoje é usado por Deus para levar essa mensagem de esperança. Então, que Deus continue te abençoando e muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa. Que agradeço a oportunidade, que Deus seja honrado para tudo, para a honra e glória de nosso Deus. Amém. E você aí de casa, não perca a esperança também, como os pais do André não perderam, como ele mesmo não perdeu, e deixe que Cristo transforme a sua vida.
Uma ótima noite para você, um bom sábado e até segunda-feira. Tchau, tchau.